Olá, boa noite a todos. Hoje é a partilha pública do dia 10 de janeiro de 2026. Como foi o trabalho com os símbolos? Não? Fizemos mais de uma vez? Bem, o impulso de hoje é aquieta-te, que é o impulso que nós já escutamos 1 milhão de vezes, em muitas vidas. Desde sempre, os grandes guias e mestres da humanidade sempre conduziram a consciência humana para uma atitude relativamente próxima a cada um de nós, que é aquieta-te. Mas, estando na encarnação, isso não é tão simples assim como veremos hoje. Chegaram muitas perguntas interessantes que vão ajudar a construir esse clima de aproximação a esse impulso no dia de hoje. E aqueles que tiverem perguntas ou sugestões de temas, coloquem aí no chat e depois vamos, ao longo dos meses, incluindo. Alguém pergunta se podemos entender que estamos sempre recomeçando. Se na realidade o universo ele foi criado para a expressão de um pensamento infinito, expressão da beleza, da harmonia, da ordem, da unidade. E para isso acontecer, no âmbito nosso, não, que é o âmbito da manifestação, de um mundo físico, inclusive, é necessário uma renovação contínua, um recomeço contínuo. Porque temos de recordar, a matéria tem uma tendência à inércia, não a inércia moral, ou a opinião da inércia, a inércia enquanto qualidade da matéria, uma coisa inerente à matéria. Ela tende a se estabilizar, se cristalizar, tanto em forma quanto em circuitos, em densidades, em pesos atômicos, ela tende a uma estabilidade, porque ela foi criada em parte para isso também. O ponto é que nessa química, nesse metabolismo do universo que nós estamos experimentando na nossa existência, nesse momento, existe uma interação com a essência, com aquilo que é imaterial, com energias imateriais, como veremos também aqui hoje. Isso, então, promove uma espécie de arejamento, não? Faz circular na matéria densa algo que deveria renová-la e permitir que houvesse um recomeço contínuo. Isso é muito importante porque as forças negativas, e vamos recordar o que são as forças retrógradas, são aquelas forças do universo que são cegas, ou seja, elas não têm uma visão do plano evolutivo, elas não conhecem onde devem chegar, enquanto forças, em muitos níveis, e, portanto, trabalham individualmente. Trabalham de maneira dissociada de um todo e se agrupam também na consciência humana para, polarizando-se com o ego humano, que já tem uma constituição que tende à individualidade, promover toda essa dissociação que nós experimentamos hoje. Então, essas forças negativas, elas vão permeando a matéria como um todo e tendendo à cristalização e usando essa matéria para confirmar os seus valores e princípios que são o caos, a dissociação, a separatividade, o conflito, a cegueira diante de uma meta superior. Isso vai gerando toda essa situação de acomodação e de inércia. Então, sim, deveríamos estar nesse impulso de renovação todos os dias, e a natureza nos mostra isso, não é assim? E uma dificuldade que nós temos diante da renovação, do recomeço, é a nossa mente concreta. Porque ela é baseada na experiência anterior, ela tende a repetir o que deu certo na sua interpretação, entre aspas, e tende a evitar o que não deu tão certo, porque eventualmente ali, como estava o impulso à transformação, ela interpreta como algo negativo, acompanho, e resiste. Então, a experiência humana realmente é, como dizia Trigueirinho, uma espécie de circo de cavalinhos. Não, uma oscilação constante, e temos que aprender a evoluir dentro disso. Então, se nós tivéssemos uma aspiração de recomeçar sempre, seria uma possibilidade de não sepultarmos a nossa aspiração
se é que nós já a descobrimos, e manter viva essa aspiração, recomeçando a cada momento. Não deu certo? Tenta de novo. Talvez o método não foi correto, ou não era o momento. Porque essas forças também querem convencer-nos que estamos no caminho errado, que não existe uma vida superior, que nós somos seres físicos apenas, e que temos que espremer ao máximo essa encarnação, porque só existe essa encarnação. E que nós somos isso que nós vemos no espelho. Então, uma pergunta importante. Um detalhe aqui é que nós nunca vamos recomeçar do mesmo ponto. Isso é bastante importante. Nós jamais começamos do mesmo ponto. Por mais que pareça, acordamos, nossa, de novo, trabalhar. Nunca é do mesmo ponto. Então, também considerem isso. Abramos na consciência esse lugar. De onde está partindo o impulso, o meu estímulo? O que me estimula? O que me entusiasma? Qual a minha aspiração? Ah, mas o contexto não. Põe um contexto de lado, que isso é uma coisa kármica e que não é fixa. A nossa aspiração, ela deveria nascer do nosso mundo interior. O nosso mundo interior lida com outras leis. Essas leis contam com outras ajudas que nós não conhecemos ainda. Portanto, é um outro caminho, uma outra trajetória. O caminho evolutivo não tem muito a ver com o caminho humano, não. Bem, alguém pergunta o seguinte: a busca por ser e fazer algo na direção do propósito de Deus, como se conhece não em algumas linhas religiosas, é importante? Veja, primeiro que isso é uma linguagem muito particular, não propósito de Deus. Existe sim um pensamento único, um impulso que vem de uma região muito misteriosa, que nós chamamos Deus. E isso sim, tem um propósito por ciclos, a depender do tipo de universo e de mundo que nós estamos tratando. Então existem universos inanimados, onde existe um grau de amadurecimento tal, onde existe muita semelhança com esse pensamento único, onde as consciências que evoluem nesse universo inanimado estão muito próximas de uma totalidade. Então, para esse nível de consciência, viver o propósito significa uma coisa. Nos universos evolutivos, onde existe crescimento, evolução, expansão, então, conhecer o propósito só é possível através do plano evolutivo, que são as etapas, ou fases, ou ciclos, através das quais o propósito pode ser conhecido em parte. Em parte, porque como são universos em evolução, nem é o momento ainda de terem a visão de um todo, porque não faria sentido, sua consciência não conseguiria abranger. Acompanham? É como uma criança, e nós queremos explicar para uma criança um plano de conta de uma empresa. A criança não tem elementos para alcançar esse plano mais amplo. Me explico, ela pode entender a matemática simples, porque aquela é a idade dela. É uma analogia. Não? Então depende muito do despertar da consciência, essa relação com o propósito. Agora, a humanidade como um todo vive uma situação muito particular, que vamos ver numa pergunta hoje aqui sobre a ansiedade, se a ansiedade também é espiritual, que nós hoje estamos numa pressão, que é uma pressão que está sobre a consciência do planeta. Lembra como nós tratamos do Logos? Então, a consciência do planeta está vivendo um impulso para uma ampliação considerável. Isso se reflete em tudo aquilo que está no âmbito e dentro da evolução dessa consciência. Então, a humanidade está encarnada aqui, nesse planeta, vivendo uma síntese de muitos ciclos muito densos, inclusive, e agora vive uma oportunidade de iniciar o que ocultamente é conhecido como a lei do retorno. Então, a lei do retorno é quando, depois de um longo ciclo voltado para a expressão externa, para a materialidade, para a manifestação, nós iniciamos uma trajetória de desmaterialização, que é nós nos tornarmos mais sutis,
vivermos mais conscientemente, não só conhecermos os nossos corpos superiores, temos um pouco mais de clareza de quem nós somos, ou seja, é um conjunto de leis e de horizontes que incluem a lei do retorno. E essa pressão, então, é porque muitas almas, ou melhor, me corrijo, a maioria das almas encarnadas hoje, e aquelas que ainda estão nos planos astrais e mental do planeta, estão desencarnadas, mas ainda na consciência do planeta, fazem também pressão, por outro lado, para concluírem suas experiências materiais num planeta como esse. Deu para acompanhar? Então, essa ânsia pela vida material, por experimentar a vida material, isso cria uma pressão também. Porque, no fundo, alimenta todo esse caos, toda a autorrealização, o egoísmo, a competitividade, o protagonismo. É uma densidade muito grande. E lá no âmago dessas almas, como elas estão também na aura do planeta, elas igualmente recebem um impulso para a expansão do seu momento atual, evolutivo. Então, essa crise, podemos chamar assim, da humanidade como um todo, também é por essa pressão, onde existe um convite, uma atração, um magnetismo, um chamado, como quiserem compreender, para o despertar espiritual. E, por outro lado, existe uma parte da consciência da alma que necessita da encarnação para viver tudo que mencionamos anteriormente. Então, depende do nível evolutivo esse assunto da relação com o propósito. Não? E uma boa parte de nós, buscadores não de uma vida espiritual ou de uma verdade superior, como queiram, vive um processo de oscilação entre essas duas situações. Porque a alma pode ter uma idade, um certo grau de amadurecimento, pode ter já um acúmulo de experiências nesse planeta e ter tido, inclusive, entre uma encarnação e outra, impulsos de outros mundos, de outros tipos de experiências humanas, inclusive, e, ao mesmo tempo, estar necessitando concluir sua experiência humana. Isso cria, então, uma pressão considerável na consciência interior. Imaginem essa pressão. Projetada sobre a consciência humana, vai gerar mesmo uma oscilação. E nós sabemos que nesse tempo de transição, nesse preparo para um momento mais agudo de transição, é como se tudo estivesse permitido nos planos materiais. Então está tudo disponível, digamos assim. Quando você pega uma tecnologia, um telefone, um computador, você entra na internet, você pode acessar tanto conteúdos divinos, como conteúdos extremamente do outro lado. Vou usar o nome aqui para não dar alimento a isso. Não é assim? E nós oscilamos nisso. E nessa faixa, não, nesses extremos, existe muita coisa. E cada um está tendo a liberdade, entre aspas, de fazer as suas escolhas, o que entra em contato, assumir, ainda que seja um pouco inconsciente, a consequência disso, porque o que circula, não, por trás do que nós entramos em contato, nos influencia muito mais do que aquilo que aparentemente a nossa mente acha que está entrando em contato, e vai ficar na conta de cada um. Não uma conta punitiva, não, na conta do que vai ter que viver, não só aqui, mas no universo. Porque, afinal, o nosso mundo interior, ele assumiu estar aqui nesse tempo, justamente para viver tudo isso, não? Experimentar essa oscilação, eventualmente finalizar o seu processo de definição. Então, temos que olhar tudo isso com muita neutralidade, com muito discernimento, e o que é mais importante, cuidar do nosso processo. Nos perguntar, bom, como eu estou diante disso? Como eu estou diante disso? Qual a minha relação com tudo isso? Como está a minha oscilação e meu interesse pelo propósito? E a partir daí, todas as informações preparatórias, adolescentes, mais adultas, do caminho espiritual, chegarão de dentro e de fora também, para nos ajudar nessa trajetória. Não?
Muito bem. Aqui alguém pergunta, seguramente alguém ligado mais com alguns movimentos religiosos, podemos dizer que a justiça divina está começando a atuar? Na realidade, o Cristo já havia dito, mais de 2000 anos atrás, que ele vinha trazer a lei. Lembram disso? Ele não vinha trazer a paz, como nós, mental, humana e emocionalmente a concebemos. Ele vinha trazer a lei. Então, isso não é de hoje. Só que a palavra justiça, ela causa em todos nós um desconforto, porque no fundo, nós sabemos que nós não vivemos na lei espiritual, sequer na lei humana. Nós desenvolvemos uma certa habilidade, contornamos as leis para acomodar a nossa experiência humana. Ah, mas isso é positivo, é negativo? Não estamos aqui para ser juízes. Estamos estudando um ponto. Então, como nós não nos alinhamos, não nos entregamos, não nos dedicamos, no fundo, a viver as leis, nós não sabemos o quanto a lei espiritual realmente poderia nos alçar dessa confusão de hoje. Nós não vivemos a lei, então não podemos dizer que a lei não atuou. Nós não sabemos, nós não vivemos a lei. Correto? Então seria injusto dizer que uma lei não funciona. Não, nós não vivemos a lei, então ela não funciona para nós. Que nós não colocamos a chave e não abrimos a porta. Então ficamos julgando que a chave não abre a porta. Não, não funciona assim. Voltando à pergunta, na realidade, a justiça, a misericórdia, o perdão, a compaixão são um conjunto de valores ou de princípios crísticos que convivem. Eles são divididos assim, mental e conceitualmente, para a nossa compreensão, mas enquanto o impulso crístico é a mesma coisa. E a justiça é uma energia de precisão, é uma energia de equilíbrio. Uma coisa é justa quando aquilo corresponde dentro do contexto, não é assim? Então, aquele de nós, ou aquilo em nós, acho que é mais preciso falar assim. Aquilo em nós que se perturba com a justiça divina, é porque sabe muito bem que, não, mais ou menos conscientemente, dribla os princípios das leis divinas, então quer evitar que isso se apresente em algum momento, trazendo uma responsabilidade da consequência que nós mesmos decidimos fazer. Então, por trás do medo da palavra justiça divina, existem muitas cortinas de fumaça, como se diz, humanas, que são autodefesas para não expor a nossa verdadeira situação. Existe a justiça misericordiosa. Se não fosse a misericórdia junto com a justiça nesse tempo, por exemplo, como estaria a humanidade, como estaríamos nós individualmente? Que ao longo do dia damos as costas para o alto, muitas vezes, em nome de muitas justificativas humanas, não é assim? Então a misericórdia está aí, a justiça está aguardando ao máximo, não a justiça punitiva, porque veja, nossa mente ela vai associar justiça com penalizações, castigos, não é assim? Com punições, não. A lei não funciona assim. A lei espiritual vem para que nós possamos evoluir, para que possamos aprender e nos tornar semelhantes, já que a pessoa usou a linguagem divina, semelhantes a Deus. Então Deus não é transgressor, ou a consciência única não é transgressora. Ela cria a condição evolutiva para que nós possamos aprender, através até esse momento, como veremos em seguida, numa outra pergunta, da lei do karma, que é uma lei de causa e efeito que nós vamos encontrar algum dia, em algum momento, o resultado do que nós iniciamos um dia, tenha se concretizado ou não. Então a justiça também é isso, é harmonia, é nós podemos ter a oportunidade de ver o que nós causamos. Isso não é punição. Vocês acham que é punição isso? Isso é nos tornar um pouco mais responsáveis e temos um sentido maior de consequência para que ao entrarmos num planeta, numa humanidade mais evoluída, tudo que nós empreendermos, tudo que nós dermos início, nós
já teremos assimilado a consequência do que significa tomarmos uma iniciativa. Não seremos tão irresponsáveis e tão cegos, não, que plasmamos tantas coisas negativas, colaboramos com esse caos e achamos que quem vai resolver isso é o que? A misericórdia. Ela já está resolvendo, postergando ao máximo o ciclo de aprendizado do planeta e da humanidade. Então, esses conceitos não são emocionais, a misericórdia não é uma postura emocional de uma hierarquia superior, é uma lei. Não, é uma graça especial que vai criando situações não previstas, a rigor, para que nós possamos ir tendo mais oportunidades. Agora, tudo isso convive, isso é uma coisa só dentro do pensamento da energia crística. Agora, um pequeno teste, não, e cada um vai observar a sua própria reação. E como a reação não passa pelo controle, fica muito fácil para cada um ver a sua própria reação. Não o outro, hein? A sua reação. Quando nós cobramos do outro misericórdia, isso já mostra o nosso, não digo descontrole, mas o nosso desconhecimento do que é essa energia. Porque veja, como nós podemos cobrar ou julgar que o outro não é misericordioso? O que nós sabemos do dentro do outro? E como eu quero cobrar misericórdia do outro, sem ser misericordioso, querendo ser um juiz? Percebe como é sutil? Nós queremos viver a justiça, julgando a falta de misericórdia de alguém, acusando o outro. Percebe a incongruência completa? E nessa superficialidade vamos patinando, justificando tudo, não, que é uma postura extremamente orgulhosa e soberba. E recordemos, isso é uma energia capital. Então, isso é uma energia involutiva que tem uma raiz muito profunda. E ela vai passar um batom, vai passar um rouge, chama rouge isso, eu não sei que eu não uso. Que as mulheres usam rouge, né? Com todo respeito, hein? Não estou aqui menosprezando o que é necessário. Só falando do ponto da maquiagem, de nós apresentarmos uma coisa que nós não somos, tá? De todo. Então, nós cobramos e agredimos o outro verbalmente ou internamente, às vezes, cobrando uma misericórdia, usando a justiça, percebe? Como existe uma incongruência aqui? Então, atenção, hein? Esses valores divinos não são um objeto de vender no templo. Ou seja, de usar como um instrumento manipulador de narrativas espiritual. Temos que ter muita humildade diante de tudo isso. Muito bem. Aqui alguém pergunta se Figueira tem algum projeto ligado com o retiro ou com uma casa de repouso para a terceira idade. Essa pergunta é muito importante. Bom, o setor de retiros ele existe em Figueira, na comunidade Figueira, desde o início da sua fundação, uma vez que o retiro significa algo semelhante ou equivalente ao intervalo entre as encarnações. Então, quando nós saímos da encarnação, nós vamos para um lugar, nos planos sutis, onde ali somos tratados, fazemos síntese, nos preparamos para uma próxima encarnação, ou não, ou para uma outra experiência material. Então, o retiro promove uma saída de um ritmo, de um ciclo diário, de um contato com o que nós chamamos de dia a dia. Nós ficamos nessa consciência do retiro para ter contato com um tipo de renovação interior. Então, isso em Figueira existe, esse setor existe. Se vocês que não têm contato ou nunca tiveram contato, podem procurar mais informações. Isso é feito sob entrevista, com algumas condições, não, que são critérios já estabelecidos. Isso é uma resposta. Então, o retiro ele é muito importante, porque ele representa, ou é o equivalente, ou deveria, ou poderia ser o equivalente, entre uma experiência, entre uma encarnação e outra, guardadas as devidas proporções, não? Porque se eu vou para o retiro com a tecnologia, fico assistindo YouTube, Instagram, fico no filme, eu não estou de retiro, obviamente, né? Então, retirar-se é sair de um tipo de estímulo, entrar nesse ambiente interno. Isso tem um ciclo, tem um tempo, isso é acompanhado, inclusive,
é sugerida uma pauta para facilitar isso. E ali, quando eu saio do retiro, eu venho renovado, assim como deveria vir renovado a cada encarnação. Repito, guardadas as proporções. Quanto a uma casa de repouso para a terceira idade, não, nós não temos exatamente essa perspectiva. Primeiro porque entendemos que a terceira idade, e esse setor existe dentro da obra como um todo, não da federação, da fraternidade federação, nós vemos como uma etapa de amadurecimento da nossa consciência. Uma etapa de amadurecimento e síntese que tem as suas particularidades, estamos colocando bastante atenção, energia e amor nisso. E não temos o pensamento de ser um local de descarte, perdão pela força da palavra, que é o que a humanidade geral acaba fazendo, não, nesse momento, e que seja mais cômodo, não, por vários pontos de vista. Nós não vemos assim, nós vemos como uma etapa da encarnação que necessita de muita atenção, para que realmente a encarnação seja concluída fazendo uma síntese evolutiva, que a experiência adquirida seja compartilhada com o que nós chamamos de mais jovens, não? E assim por diante. Então, casa de repouso, não. Até esse momento, não identificamos esse arquétipo dentro do trabalho que nós representamos, mas sim estamos colocando energia no tema de dar atenção à terceira idade, que nós chamamos de amadurecimento consciente. Não, evitamos qualquer analogia com terminologias que não colaborem com o que existe de potencial de crescimento da consciência. Bom, se existe algum roteiro de estudo sobre a lei dos ciclos. Veja, até esse momento, nós ainda estamos sob a lei do karma. E a lei dos ciclos é uma lei que começou a se aproximar da humanidade em 1988, depois de ter passado os últimos 2.000 anos na aura do planeta, preparando o que nós conhecemos hoje como aura do resgate. Então, isso ficou aí num plano bem imaterial, trabalhando o nosso mundo interior e trabalhando toda uma situação espiritual que vamos estudar. Então, temos a lei do karma e a lei dos ciclos. Então, na lei do karma, que é uma lei atuante ainda até esse momento, nós vivemos condicionados pelas nossas experiências anteriores e pelas nossas iniciativas atuais. Não existe apenas um karma, na Índia se conhece muito isso. Existem vários níveis de karma, várias abrangências de karma, várias amplitudes de karma. Isso não vamos estudar aqui hoje. De qualquer maneira, é uma lei que nos coloca sempre vinculados ou ao nosso livre-arbítrio, a nossa iniciativa nesse momento, gerando um karma a partir desse momento, ou ao karma anterior, e estamos hoje colhendo os frutos desse karma. Isso gerou uma situação que esotericamente era chamado, em alguns círculos, por círculo do não se passa. Então ficávamos aí circulando, nesse limite, na aura do planeta, e não podíamos ter contato, interno especialmente, com leis e com outras expressões de consciências que não são como a nossa. Isso acontecia no nível muito espiritual, muito interno, ou com indivíduos encarnados muito esporadicamente. Como a partir de 88 esse movimento entrou numa outra ordem de ideias, como nós já estudamos, e aqui deixo para aqueles que escutam isso, que existem outros estudos, aqui no canal da Editora Irdim, tanto estudos ofertados por mim, e muitos estudos de Trigueirinho e outros autores. Então, ali tem muitos assuntos ligados com tudo isso. Então, voltando ao contexto. Então, a lei da purificação e a lei dos ciclos começaram a se aproximar mais e atuar mais a partir de 88. E estamos interagindo com isso também. Bom, como entramos nisso? O karma, ele nos permite acessar, como dizia, aquilo que está vinculado com o que nós chamamos de registro acástico, nós também já estudamos isso, que é uma espécie de banco de dados, para usar uma terminologia compreensível, ou uma biblioteca,
onde cada consciência tem ali o registro, não, nesse grande registro acástico, de tudo que viveu no universo desde que foi criado. Então isso está ali. E a lei do karma, ela vai regulando o quanto a consciência acessa esse registro para que possa ir concluindo o seu aprendizado. Então esse é um tipo de acesso. A lei dos ciclos nos coloca diante do mesmo arquivo acástico, da mesma biblioteca, só que nos oferece a possibilidade de acessar aquilo que nos coloca em contato com a evolução. Então, uma coisa é nos ligar com o resultado de nossas ações, acompanham. Outra coisa é o que a nossa consciência tem a ver com o universo, com a humanidade do qual fazemos parte. É muito diferente. Agora, isso é regulado pelo que nós chamamos de senhores do karma, que vão modulando ou calibrando a voltagem e o tipo de impulso e informação que nós tomamos contato, para não colocar em nossas mãos uma informação, um conhecimento, uma ferramenta, inclusive, que não estejamos preparados para atuar em prol da evolução, para usar em prol da evolução. Então, ficamos oscilando entre o karma e os ciclos, não, a maioria fica apenas patinando na lei do karma, e o nosso mundo interior, não, a nossa alma para cima, os nossos níveis profundos, esses sim, estão tendo contato com a lei dos ciclos, não? E estão começando a aprender a interagir com essa lei. E como chegar, então, numa aproximação mais consciente a isso? Bom, vejam no glossário esotérico 8/8 de 88, ou Lei dos Ciclos. Então, esses ciclos se projetam nos universos de diferentes maneiras. Uma das maneiras, não toda, nós conhecemos apenas essa até esse momento, publicamente é o que podemos falar, existem outras, que são os trimestres. Então, o ano evolutivo, digamos assim, não, do universo, ele inicia no 8 de agosto até 8 de novembro, depois 8 de novembro a 8 de fevereiro, é como nós estamos hoje, é o ciclo da floração. Depois temos 8 de fevereiro a 8 de maio e 8 de maio a 8 de agosto, uma vez mais. Já fizemos um estudo sobre isso, então não vamos nos deter muito a isso hoje aqui. Não? O único ponto importante é esse. E uma pessoa teve um sonho muito interessante, que ela, ao se perguntar, não, sobre esse tema dos ciclos, do karma e tudo isso, ela abriu a geladeira, estava com fome, ela sonhava que ela abria a geladeira, ela via inúmeros potes, não, de alimentos com datas. Os alimentos estavam prontos já, não existia nada cru, eram todos alimentos já preparados com datas. E eram datas que ela nem conseguia compreender. Aquelas etiquetas colocamos, não? Então tinham datas ali, formatos de datas, que ela olhava e sabia que eram datas, mas ela não compreendia. A mesma pessoa, digo, que fez essa pergunta. Então, isso quer dizer para você exatamente o tema da lei do karma. Nós acessamos muitas vezes experiências e registros, nós nem sabemos quando aquilo teve início. É uma data que a gente nem consegue entender onde aquilo iniciou. E o karma é isso, é uma comida requentada. Você pega aquele alimento, não foi gerado lá atrás, o que você faz? Você tira da geladeira, não é assim? Esquenta, atualiza, põe um tempero, põe azeite, alguma coisa, e se alimenta como se fosse uma coisa nova. Assim é a lei do karma. E ali tem um aprendizado, ali ainda tem nutrientes. Não estou menosprezando a lei do karma, muito pelo contrário, é a lei que rege ainda boa parte do nosso aprendizado. O ponto é que a nossa atitude diante disso não tem sido correta, que nós estamos simplesmente requentando aquela experiência e não estamos buscando uma maneira de recriar aquilo, ou de entrar numa outra lei, entrar num outro processo. Seguramente não é uma geladeira, ou se for uma geladeira, não no símbolo de algo que armazena, como um arquivo acástico, é para acessar outra coisa. Seguramente uma matéria-prima, um impulso, um potencial que todos nós temos para aplicá-los para a evolução. Tá? Muito bem. Alguém teve um sonho interessante que é o seguinte. Ela sonhou que ela recebeu a tarefa
de levar Trigueirinho, ele já desencarnou, não? Levar desencarninho de carro até o local de partilha, onde haveria um grande público. E ela foi sentar no banco do motorista, ele se antecipou, pegou a chave na mão e disse que ele mesmo iria dirigir. Chegando no local, já era noite, ele parou no primeiro espaço disponível e ela questionou, dizendo que ali não era um estacionamento. Ele, em silêncio, não disse nada, desceu do carro e foi pagar o ticket, não, na guarita que existia ali. Ele voltou com o valor, não, que era necessário, e ela novamente questionou, dizendo que era muito caro. Ele novamente, sem falar nada, não, colocou a mão no bolso, era um terno marrom, segundo a pessoa, e retirou o valor e foi parar o carro. Nesse mesmo momento, não, em que ele fazia esse gesto com o terno marrom, ela olhou para o lado e viu que ali perto havia uma varanda, uma cadeira de balanço. Não sei como é em espanhol, uma cadeira que balança assim, né? Hamaca. Uma hamaca. Tem os tradutores aqui, são ótimos. Uma hamaca. E ela então, nesse movimento, quando o Trigueirinho foi fazer esse movimento, a pessoa decidiu deixar aquilo, acompanhá-lo e foi lá balançar na cadeira. Muito bem. A uma certa altura ela se deu conta, não, que tinha se distraído, e quando ela voltou, ele já havia parado o carro, já estava nesse local. Só que ela abriu a porta principal e viu que ele já não estava mais ali e ninguém sabia dizer onde ele estava. Vejam, é um sonho muito interessante que fala de um processo que está acontecendo nesse momento conosco, que é o despertar do instrutor interior. O instrutor interno não é que nós sejamos instrutores, é aquilo que nos ensina, aquilo que nos instrui, aquilo que acompanha a nossa evolução dentro da hierarquia do nosso próprio ser. Assim como existe o Logos planetário, existe o instrutor do mundo e existe o Senhor do mundo. São níveis hierárquicos para a nossa mente, são muito abstratos. Podemos um dia fazer uma partilha só sobre isso, mas são muito abstratos. Então, dentro dessa linha não, de formação do nosso mundo interior, de nossa consciência, existe o instrutor do mundo, e isso acompanha o nosso mundo interior para que, através de movimentos como esse, por exemplo, não, de compartilhamento de experiência, de ensinamento, de impulso e tudo isso, nós possamos buscar dentro de nós o que nós necessitamos. Porque a verdadeira instrução acontece dentro de nós, através desse processo, como estamos mencionando aqui. Então, voltando ao sonho, Trigueirinho aqui simbolizava esse instrutor interno. Não. E quando a pessoa ia conduzir aquele veículo para levar um instrutor para um trabalho público, ele assumiu aquilo ali e gera um primeiro gesto de que a instrução está dentro de nós e que isso deve conduzir o processo. Quem deve conduzir o carro é o instrutor. Acompanha, não é a pessoa. Porém, a pessoa, aqui ela questionou, não, ela resistiu um pouco, depois questionou novamente, quando o instrutor, que é um símbolo, Trigueirinho aqui como um símbolo do instrutor, chegou no local da instrução, ou seja, nesse ambiente interno dentro de nós, ela questionou uma vez mais, não. Ela decidiu arbitrariamente ir lá para a maca, para a cadeira de balanço. Então, é bem um símbolo da humanidade. O instrutor em nós toma iniciativa, nos conduz, inclusive, para onde vai acontecer uma instrução. Estou me referindo a um processo interno, bem compreendido, não. E a nossa consciência humana, como sempre, busca esse lugar da comodidade, que uma hamaca, uma cadeira de balanço, é o símbolo de uma comodidade, não é? A gente fica ali se balançando, vai dando sono, né? Fazendo assim, começa a babar um pouquinho e dorme, né? E o instrutor está lá, esperando por nós. E quando nós voltamos àquilo, foram momentos no sonho, nós já perdemos o contexto. Ele já não está mais ali e estamos sozinhos.
Então, é um símbolo importante porque nos alerta, nos recorda desse processo da instrução interior, o que não quer dizer, obviamente, vamos desprezar, ainda que nós menosprezemos, mas que nós desprezemos o que vem de fora de nós. Tudo que nos chega também com um elemento que deveria ajudar essa busca interior. Que o verdadeiro movimento da instrução no planeta, do canal da instrução, como nós costumamos mencionar, nós sabemos que é correto ou que serve evolutivamente quando ele nos conduz ao processo interior, a uma busca interior. Quando o processo é muito de fora para dentro, com muitas respostas prontas, muitas regras, muitos condicionamentos, isso é muito limitante e muito limitador, e não é esse o processo da humanidade hoje. Então, por mais que se compartilhem instruções, experiências, práticas e tudo isso, hoje a hierarquia da instrução, que é uma linhagem espiritual, está trabalhando para suscitar em nós esse amor pelo autoconhecimento, o amor pela evolução, e que a uma certa altura essa ponte criada, não, externamente, nos conduza a um instrutor interior. Um sonho realmente muito, muito simbólico. Bem, aqui uma pessoa pede ajuda, melhor, duas pessoas pedem ajuda. A pessoa diz que ela está, assim como numa outra partilha, mencionei também algo sobre isso, então é importante que estejamos atentos, hein? Porque nós nunca sabemos o nosso limite. Então não é uma resposta a essa pessoa, uma resposta à nossa consciência humana. A pessoa diz que ela está realmente desesperada, ela já tentou de tudo, ela escuta vozes, se sente perseguida, os objetos parecem que estão sempre ameaçando-a, tanto em casa quanto na rua, ela até deixou de sair à rua. Então vejam como essas forças negativas são covardes, como elas são violentas e como elas chegam a asfixiar a consciência humana. O ponto que chegam nisso. Então, quando nós tratamos de instrução, da parte espiritual, da parte mais moral, a parte mais ética, é prevenir que nossa consciência chegue num grau de contato com tudo isso, e nunca sabemos qual é o limite, quando atravessaremos o limite e entraremos num quadro como esse, nós não sabemos. Isso vai acontecendo, não? É como alguém que está correndo e não vê o abismo, não é assim? Quando nós vemos, já não tem mais chão. E aí, entramos no abismo. Então, a pessoa pede ajuda, ela fala que ela já tentou de tudo, ela não consegue encontrar uma solução, e pergunta se nós podemos ajudar. Veja, nós primeiro, eu não, que estou aqui fazendo essas reflexões, depois também o trabalho da federação como um todo. Veja, infelizmente, nós não estamos ainda preparados, como obra da federação, para incluir e atender algumas situações. Tenho consciência que é um atraso nosso, diante do que foi iniciado em 88, mas essa é a situação. De todo, não podemos ainda acolher algumas situações. Porque isso necessitaria que houvesse uma base tão estável, não, uma unidade interna do grupo tão consistente, não, que qualquer dissociação que ingressasse na aura do grupo, de alguma maneira, seria absorvida, passaria um processo de desativação, depois de reconstrução, e dentro do karma de cada indivíduo, viver uma nova oportunidade. Isso é muito, muito possível de ser compreendido. Agora, a ajuda que nós podemos propor é que você tenha mais contato com a natureza. É perfeitamente compreensível que os ruídos da rua, as cores, a tecnologia, não, as demandas realmente perturbem, é muito compreensível. Que a psique fica muito frágil, naturalmente, não há fragilidade moral aqui, nem crítica, bem entendido, sim, é uma situação. E a partir daí, esse alto grau de sensibilidade promove mesmo uma repúdia, um sentimento de querer evitar. Porém, ao engendrar esse isolamento, emerge uma outra situação, que é aquilo que não te estimula externamente, vai te perturbar psiquicamente, acompanha. Vai te perturbar etericamente, internamente, emocionalmente e mentalmente. Então, o que ajuda muito é estar em contato com a natureza.
Então, se você tem condições de se deslocar até um parque, ou até uma praia, até um bosque, não tem que ser nada espetacular, não. A natureza ela tem uma capacidade de renovação muito grande, porque ela está em contato com o universo, creiamos ou não, não. Etericamente, os ambientes naturais são mais descomprimidos, então promove uma renovação energética considerável. Então, só isso já vai te ajudar. E se você sente não uma afinidade, ou se você sente no seu interior, por mais que a sua mente lhe diga o contrário, que existe amor no seu coração, se pergunte se não é momento de você adotar um animal, ter a presença de um animal, não para que ele compense tudo isso, mas que os animais ativam em nós muito amor, sabe? Ativam em nós uma vida afetiva, um cuidado, uma responsabilidade que podem te ajudar. Tanto podem te ajudar a sair desse estado mais crítico, como ajudar algum animal também a experimentar esse amor humano. Então, considere isso, pense nisso. Depois me conte, sim? Muito bem. Vamos ver aqui o tema da ansiedade, que tem a ver com, já fazendo uma síntese da partilha, não com o aquieta-te. Que no fundo tudo aqui preparou esse ponto do aquieta-te. Que todo esse nosso envolvimento, a nossa agitação mental, emocional, com toda a vida externa de hoje, isso promove realmente uma dissociação que não permite que nós possamos viver tudo isso que é evolutivo, que temos conversado aqui, que já está aí, está muitas vezes diante de nós. Só que a agitação não é como se nós tivéssemos um copo, não? A água está pura e no fundo tem alguma coisa que é turva. E essa vida agitada, ela torna a água turva, correto? Só que a água é pura. Só que nós não nos permitimos esse aquietamento. Nós vamos nos agitando, crendo que essa agitação vai nutrir algo em nós. Claro que faz parte do nosso aprendizado, sem dúvida alguma, é inevitável. Estamos encarnados, temos sim que agir, temos sim que interagir e conviver. Agora, temos que discernir, voltando àquele ponto anterior, qual a nossa aspiração, o que eu quero viver. Então, que tipo de vida, que tipo de informação eu trago para dentro de mim? E por que eu sigo tendo contato com informações que não alimentam essa aspiração? Onde está isso? Por que isso segue tendo força? Não tenho medo de fazer essa pergunta, viu? Pode ser que salte aí algum bicho, né? Alguma coisa algum sentimento negativo. São as forças do caos. Olha assim com ela, tranquilos, siga se aquietando. Isso não tem mais força do que o Deus dentro de você. Do que a luz dentro de você não tem. Não creia que tenha, porque não tem. Então, a pessoa aqui perguntou, não, para complementar, se nós podemos, espiritualmente, ter mais elementos sobre a ansiedade, que ela observe em si uma ansiedade muito grande. Se vê nessa ansiedade, não nessa coisa um pouco assim, quase que agitada. Nós podemos ver isso de muitas perspectivas, e uma das perspectivas que nós não costumamos considerar é a nossa constituição em relação aos raios. Então, existem muitos raios no universo, não são raios, são impulsos, são emanações que nascem de uma origem, que permeiam essa emanação de uma característica, respaldada por leis, e que criam um contorno da nossa expressão externa. Então, nesse contexto aqui, na nossa vida material, nós conhecemos hoje 7 raios materiais. Tem uma informação bastante ampla sobre isso já aqui no canal da Rede Editora, não? Tanto em áudios como em livros. No Glossário Esotérico ali tem de maneira mais sintética tudo isso. Então, sob a perspectiva dos raios, cada um de nós é conformado por mais de um raio,
E a depender do nosso grau de maturidade na expressão do raio que nos compõe, nós viveremos também uma certa ansiedade. Veremos aqui alguns exemplos hoje. E além disso, como dizia no início da partilha, todo esse momento que o planeta e a humanidade vivem dessa pressão de um momento de transição para uma lei do retorno, de voltarmos a buscar a nossa origem interna e espiritual, gera uma pressão que ela, ao atravessar a nossa consciência humana, ela gera também o que nós chamamos de ansiedade. Porque nós sabemos que tem uma pressão, nós sentimos que existe uma expectativa, inclusive, tanto de dentro de nós, quanto de algum lugar do universo, quanto a nós. Então isso causa uma ansiedade, causa um sentimento de que algo está esperando de nós uma resposta, não é assim? Temos uma impressão, não? E a depender, isso é uma experiência evolutiva, não é nada negativo, é uma química, é apenas um metabolismo, estamos apenas como se estivéssemos observando uma reação química. E depender do grau de maturidade, dos elementos dessa reação química, será o metabolismo, será a síntese dessa reação química e será o resultado de tudo isso. Então nós temos 7 raios, e dependendo do raio que conforma a nossa consciência, quando vem algum tipo de impulso, de tudo que é evolutivo, como conversamos aqui hoje, a nossa natureza, que é um filtro, ela filtra esse impulso, ela interpreta esse impulso e, eventualmente, vai expressar com alguma manifestação de ansiedade, dependendo da sua natureza. Então, isso não é uma cartilha. Eventualmente, alguns exemplos que serão dados aqui não são uma cartilha, anotarmos e depois ficar perseguindo aquilo que eu fiz assim, então eu sou tal coisa. Não é isso, tá? Estamos apenas enriquecendo o nosso processo de conhecimento para que saibamos que isso existe, não? Então, quando, por exemplo, o primeiro raio, que é o raio da vontade e poder, que é uma energia muito particular, não? É uma energia não amadurecida na humanidade atual, portanto, muito poucos seres genuinamente têm o primeiro raio, e quando tem na alma ou no espírito. Isso na personalidade às vezes fica muito mesclado, não com temperamento, com coisas mais superficiais, com o caráter, com o plano emocional. Não tem muito a ver com o primeiro raio, na verdade. De qualquer maneira, como tem a ver com o tema da vontade, que todos nós temos, não? É muito comum que a ansiedade, quando ela encontra um primeiro raio menos amadurecido, ela vai se traduzir, não, numa ansiedade de manifestar a vontade própria. Não. Quando a vontade própria é muito assim, prematura, muito precipitada, muito impulsiva, ela pode estar encontrando, ou melhor, esse impulso superior, não, que ele em si é genuíno, ao atravessar algum lugar onde existe um primeiro raio em nós, ele pode ser ali modificado, não? Nós podemos interpretar com uma ansiedade para manifestar a vontade própria e assim caminhar na direção da autoafirmação, que de todo não é espiritualmente a meta de um ser humano hoje. A autoafirmação está na base da coluna. Hoje esse processo está indo para a lei dos ciclos, não, que é a base da coluna, ou esse chakra básico. Está como o primeiro chakra de uma elevação do sistema de chakras para o consciente direito. Também já refletimos, não, e na última partilha fizemos inclusive um exercício para estimular o processo da elevação da energia. Essa vontade, então, ela pode ser interpretada assim. Então, essa pressão da vontade superior, não dessa, de onde nós deveríamos chegar, pode ser interpretada ou filtrada pela nossa personalidade e ali essa ansiedade se manifestar como uma vontade própria. Aqui temos aqui de todos os raios, mas hoje não teríamos como ver tudo isso, porque temos que ver outros nuances do tema da energia da ansiedade, que é uma coisa muito importante. Não? Mas, só para enriquecer um pouco mais esse tema, quando nós temos uma natureza, por exemplo, de sexto raio, que é uma natureza que é devota ou é
dedicada a um propósito superior. Seja um ser, um propósito, isso é devoção, não? É o idealismo, temos um ideal ao qual nos dedicamos. Então, todos nós temos isso em algum grau também no nosso plano emocional. Então, quando esse impulso vem, quando vem um chamado, me corrijo, superior, quando vem um chamado, não, para que nós nos voltemos para algo superior, isso pode ser interpretado no meio do caminho como uma ansiedade para julgar a aspiração do outro. Mesma coisa lá com a energia da misericórdia. É a mesma analogia. Então, ao invés de nós vivermos e respondemos ao chamado dentro de nós, e quando fazemos isso, a primeira coisa que emerge é um silêncio, que estamos realmente idealizando, querendo assemelharmos a algo de superior. A primeira coisa que volta é o silêncio, é eu querer humildemente ver a distância que eu estou daquilo e querer trabalhar para me assemelhar àquilo. Quando vem essa ansiedade, eu começo a projetar e a cobrar do outro algo nessa direção, não? Ao me precipitar, julgando a devoção dos outros como menores do que a própria, isso mostra uma ansiedade de quem tem... Um minuto que está saindo aqui no microfone. Isso pode estar salientando alguma fragilidade aí nesse processo do sexto raio dentro de nós, diante do chamado interior. E manifesta ansiedade, eu sou ansioso para demonstrar não a minha devoção como se ela fosse superior à dos outros. Conhecem isso muito bem, não? Em muitos âmbitos. Então, vemos que esse tema da ansiedade ele é muito amplo, não? Da perspectiva dos raios, isso é inevitável. Todos nós estamos sobre mais de uma energia de raio, sobre mais de uma energia de raio. Isso influencia em tudo que nós vivemos, inclusive como nós estamos escutando tudo isso aqui. Cada um de nós, como está reagindo pelo filtro do seu raio. Então, isso é inevitável. E é um tipo de instrução, um tipo de autoconhecimento, ou conhecimento do universo onde nós estamos, que ajudaria muito, sabe? Porque nós poderíamos nos compreender um pouco melhor, afinar um pouco a nossa busca de aperfeiçoar a expressão dos raios que nos compõem e podemos compreender também o outro melhor. Que nem todos têm a mesma química. Nem todos têm a mesma química. Será que a criação errou? Nós somos a matriz, os outros são o quê? Nós somos a referência. Não funciona assim, obviamente. Mas o ego é assim, não? Se coloca no centro do universo e tudo é em função dele. Não vamos entrar nisso hoje. Muito bem. Então, esse aquieta-te não, que é o impulso de hoje, ele é muito importante na minha compreensão, realmente é muito importante, é muito essencial, não? E ele tem a ver também com esse tema da ansiedade, tem a ver com o tema do retiro. Alguém pergunta, mas eu não tenho como fazer um retiro em Figueira. Mas nós podemos ter a atitude do retiro, não? Existe um livro, inclusive, chamado Tempo de Retiro, Tempo de Vigília. Então, nesse livro, ali nós somos convidados a uma atitude interior. Uma atitude interior que, se nós pudermos colocar em prática, nós veremos que é extremamente simples, para começar, que é nós evitarmos o contato com o supérfluo. Só por aí já vemos como é simples e poderia ser acessível. O ponto é que o supérfluo alimenta em nós aquilo que um dia foi importante. Lembro da lei do karma, né, daquela biblioteca? Então, nós lemos um livro lá atrás, em outra vida, fizemos uma experiência. Hoje, aquele conteúdo todo é uma analogia. Aquele conteúdo se volta como uma coisa supérflua, não seria mais necessário aquilo hoje. Quando nós já vivemos aquilo, tivemos um gostinho por aquilo, não. Aquilo volta e ficamos alimentando esse ciclo. Aí dizemos que não temos tempo de parar por 15 minutos para fazer uma oração, um trabalho com símbolos, não. No último dia, por exemplo, na última partilha, foram 18 minutos. Não, eu não tenho tempo. Demora muito aquilo, 18 minutos. Escutem. Convenhamos, não? Nós frequentamos informações e impulsos que não tem nada a ver com nada disso, por muito mais do que 18 minutos. É uma questão de dar prioridade. Então,
fazer retiro ou nos retirarmos de tudo isso é nós aprendermos a amar esse processo evolutivo. E nos perguntarmos, eu nasci para viver tudo que a humanidade hoje está vivendo? Eu nasci para isso? Para buscar autorrealização, posses materiais, cargos, ser protagonista, ser famoso. Não. Eu nasci para isso. Eu nasci para sobreviver ou para viver? Mas eu preciso colocar comida na mesa? Claro, todos nós, de diferentes maneiras. Mas se nós somos chamados, estamos sentados aqui ouvindo isso, não saímos ainda do vídeo, é porque estamos aqui em busca de algo superior. Então temos que organizar a nossa vida, o nosso dia, os nossos momentos, para ter um tempo para que a nossa consciência, que é uma chave importante, para que a nossa consciência se atenha ao essencial e não fique mais tempo do que necessita, ou colocando a própria consciência mais do que necessita em coisas que são até mecânicas. Mas eu trabalho 12 horas por dia. Enquanto você trabalha, faça o melhor possível naquela profissão e a sua consciência que está lá no fundo, olhando assim em perspectiva, não? Semana que vem postaremos um vídeo sobre isso, sobre olhar em perspectiva, um vídeo curto, desses vídeos curtos, não? Que já começaram a ser publicados. Então, em perspectiva, estou trabalhando ali, seja o que for, não importa o complexo que seja. E a minha consciência interior mantém alimentando aquela chama da busca. Ao invés de eu ser um escravo do que eu estou me dedicando externamente, aquilo que está acontecendo externamente está me ajudando a aprender algo da vida interior. Está se organizando o meu mundo interior para que quando eu concluir aquele compromisso compulsório, se é que ele realmente é compulsório, minha consciência vai diretamente aproveitar aquele outro momento para o trabalho interior. Então não é o tempo empregado na oração, na meditação, na prática, seja qual for. É o grau de consciência envolvido ali e a condição criada para que isso aconteça. Não? Bem, o tema da ansiedade tem muito a ver com esse aquietamento pelo seguinte: como existe uma expectativa do nosso mundo interior, da nossa alma, que reencarna centenas de encarnações, para que nessa encarnação nós possamos finalmente dar uma resposta mais madura e talvez sairmos dessa massa coletiva que está buscando a autoafirmação e não a identidade interior. Então, essas possibilidades acumuladas na nossa alma, elas estão querendo também se precipitar na consciência humana. Então, toda e qualquer ocasião que nós abrimos, não, para que isso possa gotejar, digamos assim, na nossa consciência, está sendo usada pela nossa alma, para que ela possa finalmente não tomar controle sobre os nossos veículos. Temos tratado isso em perspectiva da expansão da consciência ou das iniciações, que é outra maneira de falar, não? Isso cria, então, na personalidade, na consciência humana, essa sensação da pressão interior, que pode ser traduzida como uma ansiedade. Ela sabe que tem uma pressão, não consegue ainda identificar de onde vem, não consegue, em geral, porque não se dedica a isso, por incrível que pareça, de aquietar-se, não, e deixar que isso faça o trabalho. Esse é o ponto. Como nós temos a ilusão que nós somos o movente do assunto, nós estamos dirigindo o carro, lembra do sonho? Eu que vou dirigir o carro, não estou falando, não, aqui sou eu. Pega a chave. Então, nós não entregamos a chave na mão da vida interior, não, do nosso mundo interno. Então, emerge essa ansiedade, que a pressão continua, nós sabemos que temos que responder, porém não soltamos a chave. Não dispomos o veículo para sermos conduzidos. Aí, como saber se somos conduzidos corretamente ou não? Ninguém vai te falar isso. É só fazendo a experiência.
E o que dá direção a isso é a sua aspiração. Se a sua aspiração é pura, se o seu desejo e pensamento são puros, você vai ser ajudado, cedo ou tarde, a colocar a chave na mão correta. Agora, se vem mesclado com ambição, com busca de alguma coisa humana, esse motorista é um motorista contratado. Aí você vai ter que tomar cuidado, que ele pode te levar para um lugar bem incerto, para uma experiência humana bem incerta, mesmo maquiada com uma experiência mística ou espiritual. E temos muitos casos, não? No Oriente é muito conhecido isso, de muitos falsos gurus, não? Ou falsos instrutores, que acabam conduzindo a nossa consciência para o processo egóico humano, e não para o despertar e a liberação interior. São coisas muito distintas. Muito distintas. E a alma sabe muito bem disso, não? Então, essas possibilidades acumuladas, digamos assim, elas pressionam. Nós temos que aprender a nos perguntar, não, o que isso quer de nós? Então, nossa, acordei de madrugada, pegar o trem, pegar o ônibus, a confusão. Tá, mas aqui no meu interior, o que o meu mundo interior necessita de mim? Não tem a pergunta aqui do propósito de Deus? Então, o que esse propósito espera de mim hoje? E não adianta deixar que a ansiedade queira responder, porque a mente logo vai querer responder, né? Eu quero que você se aposente, que você sinta tantos anos, e vai morar na montanha. Não funciona assim, hein? Porque, em geral, o nosso mundo interior, ele vai trazer um impulso aplicável nesse exato momento. Vejam como é diferente. O mundo interior é outra lei, é outro ritmo, é outra energia, é outra onda, como se diz. Então, temos essa intenção imediatamente. Como no sonho, o instrutor pega a chave na mão e vai dirigir o processo. Agora, se você mesmo estando num carro com o instrutor, você vai para a cadeira de balanço ou para a maca, aí é outro tipo de experiência, não? Outra coisa que causa muita ansiedade, não, para concluir a partilha, é que nós estamos muito na consciência coletiva, e essa consciência coletiva, ela pressiona muito o campo mental como um todo. Já se viram pressionados por alguma questão humana coletiva? Isso é muito covarde, viu? Vou dar um exemplo dessa covardia. Pessoas que não têm recursos para colocar na mesa alimento para os filhos como gostariam. E são pressionadas a comprar um ovo de Páscoa, um presente de Natal. Não falo das datas comemorativas, o que elas significam, não confunda o que eu estou dizendo aqui. Estou me referindo à covardia da consciência coletiva de não salientar o símbolo, acompanha? O símbolo por detrás da festividade ou comemoração, e empurrar a consciência coletiva para um processo que é puramente comercial, digamos assim. Então as pessoas são empurradas a terem uma cor de cabelo que não tem, uma expressão que não tem, uma altura que não tem, assim, um corpo que não tem. Aperta aqui, aperta ali, põe cinto aqui, né? Assim, tudo para ser o que não é. Vejam o seu oposto da vida universal. Nós queremos seguir pressionados por isso e ficar ansiosos, ou queremos ser o que nós somos, que não é se descuidar, muito pelo contrário. É o oposto, é cuidar da melhor maneira possível em todos os planos e assumimos, eu sou como sou, ou eu estou como eu estou e quero melhorar, quero ser mais harmonioso, vou trabalhar por isso. Mas tendo como aspiração, como guia, como direção, essa busca interior. E não seguir uma pressão coletiva. Hoje a humanidade criou, inclusive, o que se chamam de influencers, não é assim? Influenciadores, assumidos, hein? Nós somos influenciados assumidamente. Não, eu sigo tal influenciador. Então, o mundo interior
Fica assim. Não estou julgando, existem muitos chamados influenciadores que devem ter conteúdos extremamente positivos e úteis, tanto assim que existem. Se não fossem úteis, não existiriam. Agora, é só um cuidado de que tudo isso seja sempre coincidente com a nossa busca interior e que não nos confundamos. Perdão, não nos confundamos. Porque realmente isso é muito corrosivo, isso tira uma coisa chamada autenticidade, não, uma coisa que nasce de dentro de nós, e nós começamos a seguir a moda. Tem a moda. Você pega uma foto da década de 40, uma foto, 50 outra foto, 60, e nós vamos seguindo a moda, até 2026. Nós queremos isso, a massa coletiva. Hoje estamos aqui nesse tipo de conteúdo, nesse canal de conteúdos evolutivos, buscando outra coisa. Então, se é buscando outra coisa, vamos nos aquietar, vamos voltar para dentro. Isso está aí, está disponível. Agora, temos que aprender a linguagem disso, que não é a mesma linguagem de uma rede social, é uma outra linguagem, é uma outra lei, e para isso temos oferecido aqui esses conteúdos. Bom, tínhamos aqui uma pergunta muito interessante sobre o tema das crianças, mas realmente hoje o estudo já ficou um pouco mais longo, vamos deixar para a próxima ocasião. Então, a próxima partilha vai ser no dia 24, é isso, né? Daqui a 15 dias, 10, 17, 24, é isso, né? Vamos lá, então, vamos incluir essa pergunta das crianças, que é muito importante, tem muito a ver com tudo isso aqui também, sim. Daremos continuidade. Então, gratidão por acompanhar. Se chegaram até aqui e ficaram presos, não, com atenção a tudo isso, é sinal que o conteúdo eventualmente colabora, nutre, impulsiona a sua consciência, e quem sabe damos aí, então, um gostei, como se diz, não, nessa linguagem da tecnologia, porque assim, outros buscadores vão ter acesso também. Que a plataforma interpreta que é um conteúdo interessante. Então, se quiserem ajudar que outras almas também recebam o impulso que recebemos aqui hoje, está disponível. Muito bem, gratidão então, nos vemos aqui a 15 dias. Tenham uma boa noite.